Rússia admite a verdade sobre a guerra agora. Veja o vídeo. Em entrevista ontem, quarta-feira, o Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, o objetivo da Rússia vai muito além de Donbas, e que Moscou quer chegar a muitos outros territórios ucranianos. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro, Vladimir Putin fez um longo discurso, explicando os principais motivos que levaram ao início desse ataque. Destacou 4 pontos principais, começando por aquilo que chamou de ameaça, a segurança da Rússia, representada pela OTAN na Ucrânia. Apesar do processo de entrada da Ucrânia na OTAN estar definitivamente interrompido, devido à invasão russa da Crimeia e à guerra separatista em Donbas, Putin disse que a proximidade daquele país com a aliança estava criando as condições para um futuro ataque ucraniano. Primeiro contra a Crimeia, território ucraniano invadido e anexado pela Rússia em 2014, e depois em Donbas. O segundo ponto, ainda relacionado com a OTAN, tinha a ver com aquilo que Putin classificou como quebra de contrato da aliança com a Rússia. Apesar de em nenhum momento a Rússia e a OTAN terem assinado algum acordo proibindo ou limitando a expansão da aliança pelo leste europeu, Putin afirmou que esse acordo existia e que a OTAN rompeu ao aceitar membros que no passado estavam na esfera de influência da Rússia, com Putin chegando mesmo a exigir que todos os membros que entraram na OTAN depois de 1997 fossem expulsos, incluindo os países bálticos e a Polônia. O terceiro ponto citado tinha a ver com uma tal de desnazificação, com Putin dizendo que o governo ucraniano era neonazista. Uma declaração baseada no fato de que um pequeno batalhão ucraniano, o Azov, com menos de 800 membros, ter sido fundado por alguns membros que eram reconhecidos neonazistas, com Putin ignorando o fato de que a vertente política desse batalhão tinha perdido toda a representatividade política na Ucrânia, ainda em 2016. O quarto ponto principal citado por Putin, para justificar a invasão, a libertação das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, conhecida coletivamente como Donbas, regiões cuja independência Putin tinha reconhecido apenas um dia antes de ordenar a invasão da Ucrânia. E depois de algumas semanas de invasão, começou a se tornar óbvio que esses argumentos apresentados pelo Putin não eram reais, com o destaque para a tal libertação de Donbas. Se o objetivo da Rússia fosse efetivamente expulsar os ucranianos de Donbas para garantir a independência daquelas duas regiões, porque o exército russo atacou o norte do país, em uma tentativa frustrada de cerca e ocupar a capital e a segunda maior cidade do país, Kharkiv. E por que o exército russo avançou a partir da Crimeia, contra os oblast ucraniano de Kherson e Zaporizhia, ocupando-os militarmente. Regiões que podemos ver pelo mapa, estão bem fora de Donbas. Aos poucos começou a se tornar cada vez mais óbvio que o objetivo da Rússia era expandir seus domínios sobre regiões ucranianas, com o próprio Vladimir Putin deixando a dica no ar, quando em junho durante uma entrevista, disse que assim como nos tempos dos czares, tinha chegado agora a hora dos russos retomarem territórios que historicamente lhe pertencem, mas a declaração mais explícita, que comprova o objetivo expansionista da Rússia na Ucrânia, foi dada ontem, quarta-feira dia 20, por Sergei Lavrov, o ministro russo dos negócios estrangeiros, que disse que a situação tinha mudado muito desde as negociações fracassadas de paz com a Ucrânia em março, e que a chegada de armamento ocidental de longo alcance, como por exemplo, o lançador HIMARS, mudou o objetivo da Rússia na guerra, que agora já não se limita apenas em Donbas, mas também a Kherson e Zaporizhia, com Lavrov fazendo questão de destacar que a Rússia também tem interesse em outros territórios ucranianos. A estratégia adotada pelo Kremlin para a invasão da Ucrânia, com ataques decorrendo muito distantes de Donbas, e as declarações de Vladimir Putin, e a declaração explícita de Lavrov, dada ontem, deita definitivamente por terra os argumentos igualmente apresentados para justificar essa guerra. Nunca foi por causa da OTAN, não foi por essa tal de desnazificação. E nunca foi por causa da libertação de Donbas. O objetivo da invasão russa da Ucrânia é satisfazer um desejo de expansão territorial russo, tal como nos tempos dos czares, como referido por o próprio Vladimir Putin. E só para lembrar, Vladimir Putin ameaçava abertamente a Suécia e Finlândia, caso desse início a entrada na OTAN. Aí no dia 29 de junho Putin fala:
A Rússia não vê problemas na eventual adesão de Suécia e Finlândia à OTAN. Não temos problemas com Suécia e Finlândia, como os que temos com a Ucrânia. Se Suécia e Finlândia desejarem, podem aderir. É assunto deles. Podem aderir ao que quiserem. Disse Putin durante coletiva de imprensa em Asjabad, capital do Turcomenistão. Afinal, quando Putin está falando a verdade, fica a questão. Uai, seu app de vídeos curtos.